Olá, tudo bem? Sou o professor Celso Panhan, professor de literatura. Estou aqui para falar no meu canal hoje sobre este livro, O Jovem Templário, o Guardião do Grau. Trata-se do primeiro livro de uma trilogia. Os 3 livros já foram lançados, mas particularmente hoje vamos tratar sobre esse primeiro episódio, esse primeiro livro. Esse aqui é o mapa do livro, indicando o início da viagem do Tristão. E aqui é a segunda parte do mapa, chegando à Terra Santa. Bom, o tema, do livro, que é o grau, é um tema muito recorrente, muito comum, a gente encontra em diversos outros livros, diversas trilogias. Só para citar um caso, um exemplo famoso, o Código da Vinci, que tem como base exatamente essa busca do grau. É que no Código da Vinci há uma conotação mais específica ali, mas não é o caso agora de a gente tratar. Muito bem, então, quando a gente fala em literatura, em um texto literário, o primeiro ponto que a gente deve pensar é que literatura é um jogo de ficção, um jogo entre a ficção e a verdade. Em um livro como esse, do Jovem Templário, a gente tem muito presente esse jogo, porque afinal de contas a história se passa à época do Ricardo Coração de Leão, um rei da Inglaterra, no final do século XII, e mais especificamente sobre a Terceira Cruzada. Veja, o livro ele se insere num contexto, em que Saladino, o líder muçulmano, havia tomado Jerusalém dos cristãos em 1187 e houve a reunião, de reis da Inglaterra, da França, e da Alemanha para poderem recuperar esse território perdido, recuperar Jerusalém. E quem é o jovem templário, o guardião do grau? O jovem templário é um menino de 15 anos, tanto que ele é jovem, chamado Tristan. Tristan é o nome do rapaz, não é? Esse menino foi deixado numa abadia, quer dizer, num local, um mosteiro, onde viviam os padres. Foi deixado logo ao nascer com um bilhete recomendando que os padres cuidassem dele, porque ele, onde ele estaria, onde ele iria viver, ele correria risco de vida. Não é? De perder a vida, de morrer. Então foi deixado lá. E esse menino, esse bebê cresceu e chegou aí aos 15 anos. Então a história começa exatamente quando ele tem, o Tristan tem 15 anos e o ano é 1191, quando estava sendo organizada então essa Terceira Cruzada. Muito bem. Então o menino passou esses 15 anos da vida dele ali, trabalhando com os padres, ajudando da melhor forma possível, e exatamente em maio de 1191, apareceram ali alguns cavaleiros templários. Também é um outro um componente bastante comum no universo literário. Eles existiram de fato, mas tem sido muito comum se referir aos cavaleiros templários, que foram então os cavaleiros que participaram das cruzadas e que, segundo a lenda, teriam encontrado o Santo Graal. O que é o Santo Graal? Então, exatamente o cálice de Cristo, o cálice que Jesus Cristo teria utilizado na última ceia. Tem um tanto de lenda nessa história, não que Cristo não tenha tomado ali feita a última ceia, etc., não vou discutir isso, mas sim o que representa o Santo Graal. Então é em torno disso que há realmente muitas histórias, muitas lendas. Muito bem, então lá na abadia os cavaleiros templários apareceram e o menino, o Tristan, quis ajudar, achou legal, nunca tinha visto os cavaleiros templários e tal, e foi ajudar um cavaleiro do rei, o Sir Hug. Mas aconteceu lá um acidente e tal, e o Sir Hug já ficou meio bravo com ele, brigaram ali e tal. E um outro cavaleiro mais importante ainda, que é o Sir Thomas, que passou então a defender o Tristan. O Sir Hug, na verdade, ao longo do livro como um todo, ele vai fazer de tudo para aprisionar ali o menino, o Tristan, até matar, E ao que parece, então, os dois já sabiam qual que é a origem do menino. Nós não sabemos ainda, o leitor não sabe o que aconteceu para ele ter sido deixado ali, com os padres. Mas o que dá a entender que tanto o Sir Hug como o Sir Thomas, os cavaleiros Thomas, então sabiam. E aí é que vem a grande questão do livro, porque o Sir Thomas convida o Tristan para ir com eles, para ir exatamente, ir com eles aonde? Até Jerusalém, até a Terra Santa, para poder retomar Jerusalém dos sarracenos.
O Tristão falou, bom, né, então eu vou, né, tô aqui à toa mesmo e tal. Então ele nem queria ser padre, nem nada disso, e resolve ir. Então aí é que começa a história, né? Nesse momento a gente tem um momento, assim, a parte, digamos, né, inicial da história do jovem templário. A primeira parada dessa viagem é em Dover, né, na Inglaterra, onde eles iriam pegar os navios. E lá em Dover, então, o Tristan ficou aprendendo a manejar uma espada, aprendendo a lutar. Ficaram ali alguns meses, né, 2 meses na verdade, até maio, então de março até maio, né, 2 meses e pouquinho. Inclusive nesse momento aparece pela primeira vez o rei, né, o rei Ricardo Coração de Leão, que existiu. Então dentro desse contexto aí literário do jogo entre a ficção, né, e a verdade. Quer dizer, o livro, sempre importante dizer, uma obra literária não precisa necessariamente se preocupar com a precisão de dados históricos, afinal de contas é uma obra literária. Mas, por outro lado, quando faz isso, né, quando busca essa precisão, então acaba cumprindo uma das funções da literatura, que é a função cognitiva, quer dizer, trazer conhecimento ao leitor. Então, o leitor se diverte, lê a história, acompanha, no caso, a história do Tristan, e ainda fica conhecendo um pouquinho mais sobre o que foi a Terceira Cruzada. Muito bem. Então ficaram ali em Dover e depois pegaram o navio para ir até ultramar, né? O que é ultramar? Lá na Terra Santa, né? Na Terra Santa. Eles chegam a Acre, né? Lá na Terra Santa, lá onde hoje fica Israel, e o Tristan já tem contato com a primeira batalha, né? Já tem uma batalha ali contra os sarracenos, né? Sob o comando de Saladino, que era o grande líder muçulmano. No caso os ingleses, né, conseguem vencer essa batalha, mas é um momento importante do livro, que é quando o Tristan percebe que o Ricardo Coração de Leão, o rei, né, da Inglaterra, poderia ser morto. Então veja só o que acontece aqui, olha, majestade, né, gritou o Tristan para ele, o senhor está em perigo, pega esse cavalo e vá para um lugar seguro. Eu gritei, né, o Tristan, né, porque o livro inclusive é narrado em primeira pessoa. O rei aparou outro golpe de um sarraceno e eu saquei a minha espada curta e fui eu mesmo atrás do homem. Foi lá, né, tentar matar o cara lá, brandindo a arma loucamente, com toda a força que tinha gritado a plenos pulmões. Então, é interessante porque, né, esse ato já chama a atenção de todos para, né, a coragem do menino, a coragem do Tristan. Veja, ele só tinha 15 anos, mesmo assim demonstrou coragem para salvar o rei Ricardo Coração de Leão. Obviamente, né, que o rei acabou conhecendo depois o menino, o Sir Thomas, né, Thomas, apresentou aí para o rei, mas o Sir Hugh, né, o outro lá, sempre querendo, né, passar a perna no menino lá, né. Por quê? Porque depois a gente vai ficar sabendo, né, a gente vai ficar sabendo qual que é o problema. Então aqui no começo a gente não sabe. Então a gente imagina apenas que seja por conta mesmo da sua origem, né, a origem do Tristan, cujo nome verdadeiro a gente também não sabe, né? Tristan foi dado, esse nome foi dado por um padre ali, falou assim, bom, hoje é dia de São Tristão, né? São Tristão, então você vai receber esse nome, por isso que ele ganhou esse nome, tá bem? Muito bem. Depois começa o cerco de Saladino exatamente a Acre, porque o Saladino queria recuperar o território, e foi um cerco que durou meses, né? Durou meses, até que o Saladino falou assim, eu vou mandar os meus assassinos, né? Quer dizer, uma tropa de elite para atacar a cidade. E é o que acontece. Então, essa tropa de elite, né? Os assassinos atacam Acre. O Sir Thomas, percebendo que o segredo, né, o Graal poderia cair ali na mão dos sarracenos, então ele dá uma missão ao Tristan, né? Qual será a missão para o Tristan? Então Sir Thomas diz o seguinte para o Tristan, nós templários guardamos o que agora está com você desde os primórdios de nossos dias. Então falando lá do Graal, né, e tal, e ele dá uma ordem, né, faz uma ordem, você vai ter que cuidar desse Graal e você vai ter que levar para Roslin, veja o que ele diz, ó, você vai carregar essa bolsa até Tiro e arranjar transporte para a Inglaterra. Você deve levar isso para a Escócia, então fica mais no norte lá, né, na Inglaterra, para a igreja do Santo Redentor, perto de Roslin. Roslin é uma região conhecida aí, né, tem
certo esoterismo, né, nessa igreja, inclusive está presente lá também no Código da Vinci. O padre William é o pároco de lá, ele vai saber o que fazer. Então, depois disso, né, o Tristan pega a bolsa com o grau, e pega a espada também, né, do Sortão. O Sortão fala, toma aqui essa espada, rapaz, para você se defender aí. E o menino vai embora, então, né, ele foge ali de Acre e tem que ir até Tiro, quer dizer, até o porto, onde ele vai pegar o navio para ir para a Inglaterra. Muito bem. Aí que começa também a aventura pessoal do jovem templário, porque antes ele estava com outras pessoas, né? Agora está sozinho. Então o Tristan vai embora tal, e no meio do caminho ele é assaltado, né? Assaltado. Aparecem lá uns bandidinhos, né? Querendo levar a bolsa dele, querendo levar as coisas dele. Mas para a sorte dele, quem é que apareceu? Um arqueiro, né? Um arqueiro chamado Robert Hood. Robert, né? Robert Hood, deve ser isso. Muito bem. Quem é que é esse homem? Exatamente o Robin Hood, né? O lendário Robin Hood. Né, mas no livro o autor quis colocar um nome, porque esse nome Robin Hood é um nome também dado, né, pela lenda, enfim, pelo universo literário, né? Afinal tem um livro lá do Sir, tem outro Sir aí no mundo, né? O Sir Walter Scott, que escreveu sobre Robin Hood. E então, o arqueiro, né, o grande arqueiro, Robin Hood ficou conhecido por isso, salva o menino ali, o Tristan, dos bandidos, e vão os dois lá, falando, onde você tá? Então indo pra Tiro, bora também, tô indo, tem nada pra fazer e tal. Mas é interessante que o Robert, né, já falava para ele, olha, eu por mim mataria esse Ricardo, esse cara ferrou com a minha família, porque tem toda aquela história do Robin Hood e tal, que depois volta, ele perde suas terras, aí ele começa a roubar dos ricos para dar para os pobres, mas aí é uma outra história, né? De qualquer modo, tá ali, né, o Robert faz parte desse... tem a ver com esse personagem, o Robin Hood, né? O nome é diferente, mas a gente reconhece sendo o mesmo personagem, certo? Muito bem. Então vão os dois para Tiro, né? Tiro lá para a cidade, lá, né? Para pegar o barquinho para ir para a Inglaterra. E no meio do caminho, quem que aparece? Os assassinos de novo, né? Mais assassinos. E aí tem, né, uma briga entre eles lá, eles conseguem, né, os dois lá conseguem afugentar os assassinos, e em dado momento, um assassino está preso, né, está ali meio capturado, e o Robert quer matar o cara, né, quer matar o assassino, né, só que ele já estava capturado. Então o jovem templário ali, o Tristan, falou, não vai matar não, e aí ele pula na frente, né, mas nessa hora o Robert já tinha mandado uma flecha e pega no menino, né, falou, matou o moleque. Aí acontece o primeiro milagre ali do grau, porque ele realmente levou a flechada, mas ele se recupera, ele vai se recuperar, né, desse ferimento sem maiores problemas. Veja só, né? Então, é o grau. Então, olha só como é que está escrito aqui, ó. A flecha avançou numa velocidade assustadora. Robert estava apenas a alguns passos de mim. Não tinha como ele errar aquela distância. Pensei em muitas coisas no instante antes de morrer. Lembrei de Sir Thomas, dos irmãos e mesmo do Sir Hugh e seu ódio por mim. Pensei no cheiro almiscarado do estábulo da abadia e no roçar silencioso das sandálias dos monges quando se encaminhavam à capela para rezar. Ouvi o som dos pássaros que me chamavam todo dia quando eu trabalhava no jardim da abadia. Então ele ficou com medo de morrer, mas o que aconteceu? Não aconteceu nada, né? O grau salvou o menino. Na verdade, a flecha bateu exatamente no cálice, que não teve nenhum problema, não arranhou, porém foi atingir o assassino. Acabou atingindo, né? Então o Tristan faz de tudo para salvar, mas aí, para sua surpresa, descobre que o assassino na verdade é uma assassina, é uma moça, uma menina também de 16, 17 anos, chamada Maria, né? Maria. Então eles cuidam, ele, né, principalmente ele, né, o Tristan cuida dela, cuida do ferimento dela. O Robert não falou, deixa essa menina morrer, não sei o que, não quero saber. Mas o Tristan, imbuído daquele espírito cristão, imbuído também de uma ética, né? Afinal não poderia se matar alguém já aprisionado,
né, uma pessoa que estava ali já sob o poder deles, etc. Então, considerando essa ética, ele se sentiu na obrigação de cuidar da moça, né, a Mariam, não Miriam, Mariam, tá? Muito bem. E aí, com isso, a Mariam fica muito agradecida, digamos assim, e fala: para onde vocês estão indo? O que vocês estão querendo? Não, vou para Tiro, né? Não, mas Tiro, vocês estão indo para que lado? Para esse lado ou para aquele? Estão indo para aquele, então é para esse. Ou seja, estavam indo para o lado errado. E a menina resolve levar os dois até Tiro. O Robert fica meio desconfiado, fala: eu acho que essa menina vai levar a gente para a morte, né? E o Tristan fala: não, vamos confiar, porque também a gente está indo para o lugar errado, e aí então ela pode nos ajudar, não é? E é o que acontece. Então eles chegam até Tiro, lá acabam se separando, né? A Mariam fala assim: bom, então já cumpri minha obrigação, vocês se viram. O menino Tristan precisa falar com, né, as pessoas ali, a autoridade local, até para conseguir uma embarcação, mas ele tem uma intuição, ele resolve guardar, né, esconder, ele enterra o grau, ele enterra, e aí vai conversar lá com a autoridade. Para sua surpresa, quem é que está lá? O Sir Hug, né, o rapaz lá, né, o Sir que tinha ódio dele. Aí o Sir falou: você tá com a espada do Sir Thomas, você é um ladrão, esteja preso. Claro que o objetivo dele, né, era, na verdade, como eu disse já, prender e até matar o menino. Mas por quê? Porque ele sabia que ele era o guardião do grau. Então o Sir Hug queria o quê? O grau, né? O grau, santo grau. Não é isso? Muito bem. Olha aqui o que diz o Tristan sobre o nosso amigo aqui. Estou lendo aqui, né? Lendo o livrinho, ó. Mas eu sabia porque Sir Hug estava ali. Ele queria o grau, pura e simplesmente. O que ainda não conseguia entender é como ele sabia que eu estava com artefato. Sir Thomas diz que só uns poucos cavaleiros em toda a ordem sabiam sobre o grau. Então sempre tem um traíra lá, né? Sempre tem alguém que conta. E eu não conseguia aceitar que ele houvesse revelado essa informação a Sir Hug, por quem tinha tão pouca estima. Certamente não foi o Sir Thomas quem contou, né? Foi um traíra. A não ser que Sir Hug soubesse do grau antes do Sir Thomas, viu só? Então, e aí o que acontece? Já está encaminhando para o final desse primeiro episódio, desse primeiro livro, porque é uma trilogia, né? Trilogia, então tem 3 livrinhos. Aí ele vai preso, o menino ali, o Tristan, vai preso. Mas nisso, o que acontece? O Tristan fala, ó, ele tem uma ideia, fala assim: ó, é o seguinte, filho, vocês estão aqui, mas os sarracenos estão chegando. Ele não acredita, o Sir Hug não acredita, mas depois, né, ele acaba, né, colhendo informações em outras fontes, e também, né, e aí passa a acreditar, fala: não, realmente, precisamos dar um jeito aqui e fugir, porque a gente vai morrer tudo aqui, né, os sarracenos estão chegando aqui em Tiro. E aí o nosso amigo, né, para a sorte do Tristan, o Tristan então descobre que a Mariam não foi embora. A Mariam está ali. E a Mariam ajuda os dois a fugirem, né? Ele e o menino, o outro lá, o Robert, né, a fugir. E aí quando eles estão, o Tristan consegue sair da cadeia e vai atrás do grau. E aí, para surpresa dele, ele não encontra o grau, fica desesperado, falando: onde foi parar o grau? Onde foi? E aí então ele vê um cachorro, uma cachorra, na verdade, com o grau na boca, né? Então a cachorra cavou ali, cavucou, achou uma coisa estranha, né? E resolveu cavucar o lugar ali e tirou o grau, né? Então aí ficam os três, quer dizer, os 4, né? A cachorra, o Tristan, o Robert e a menina aí, a Mariam. E os 3 então vão atrás de uma embarcação para fugir. Como ele tinha um dinheiro lá, consegue convencer um marinheiro a levá-los, tal. Tem lá uma confusãozinha antes, mas enfim, conseguem ir embora e conseguem fugir então dos homens aí, dos soldados lá do Sir Hug, né? Bom, aí já estão em alto mar, né? Esse livro já está acabando, né? Quer dizer, esse primeiro livro, né, da trilogia está acabando e eles estão em alto mar. 3, 4 dias depois, começa uma tempestade. A Mariam cai na água, né? O barco não é tão grande, né? Começa a balançar, ela cai na água e aí acontece um segundo milagre do grau. Por quê? Porque ele estava lá segurando o grau, ele ouve um barulho, a tempestade diminui, quer dizer, praticamente se acalma e eles conseguem tirar a menina da água.
Então vai para o barco de novo. Só que daí, pouco tempo depois, a tempestade recomeça. E quem é que vai cair no mar? Exatamente o Tristã, né? O Tristã. Então esse primeiro livro, né, que a gente tem muitos outros segredos ainda, muitas outras coisas que a gente não sabe, porque precisa dos outros 2 livros da trilogia. Mas nesse momento, então, ele cai na água e pro azar dele ainda, né, um pedaço de uma madeira, né, do barco, tal, se solta e cai na cabeça dele, cai na cabeça. Não é? E aí, quer dizer, ele meio que desfalece, mas ele está com um grau e fica pensando na missão que ele não conseguiu cumprir. Mas será que ele vai conseguir cumprir? Então, aí a gente precisa conhecer os outros livros, não é verdade? Bom, então, para encerrar aqui, né, essa visão geral aí sobre o livro, claro que há outros detalhes. Veja, nós temos, como eu disse, né, o componente histórico e temos o componente fantasioso, né, escrito pelo Michael, né, que é o autor do livro, exatamente para, né, criar esse cenário, essa história que mescla ficção e realidade, ok? E se você gostou do vídeo, deixa o seu joinha, se inscreve aqui no canal, porque tem vários outros vídeos. A gente vai postando ao longo do ano para falar sobre literatura, né, sobre livros que caem em vestibular, literatura em geral.